Meus amigos, parece que finalmente a esquerda está acordando para a vida e percebendo o óbvio do óbvio. Uma pesquisa feita pela antropóloga Isabela Calil, com o singelo nome de Democracia Sitiada e Extremismo no Brasil, 18 meses de manifestações bolsonaristas, demonstra que, ao que tudo indica, a esquerda brasileira finalmente percebeu que a eleição de Bolsonaro e as recentes manifestações de direita não são um ato coordenado, pensado por umas poucas mentes iluminadas, e sim que são algo espontâneo, cuja origem é muito maior que o próprio Bolsonaro. É claro, se você ainda não é inscrito no meu canal e se gosta do trabalho que eu realizo aqui no YouTube, clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário nesse vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas. Este é um canal pequeno, então toda ajuda é muito bem-vinda. E você também pode me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. E se você quiser me ajudar financeiramente, uma vez que este canal ainda não é monetizado, você pode me ajudar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. O link vai estar na descrição deste vídeo. Eu amo essas notícias, porque elas têm um quê de arrogância, de pedância intelectual. É como se essa gente de esquerda realmente se considerasse muito acima de nós, meros mortais, esse povo de direita que não tem consciência crítica social, que nunca lê um livro de história e que principalmente não tem qualquer tipo de empatia pelos pobres e pelos excluídos. Basicamente, podemos dividir a esquerda entre dois pecados. Do lado dos socialistas, aqueles esquerdistas raiz, da foice e do martelo, temos o conhecido pecado da inveja. E do lado dos progressistas, aqueles que supostamente estão preocupados com tudo e com todos, temos a soberba, a arrogância, a sensação de ser superior, intelectual e moralmente, a tudo e a todos. Isso, é claro, é uma baita de uma balela. Parte dessa turma, como nós bem sabemos, gosta apenas de encenar virtudes, aparecer publicamente falando que o capitalismo é ruim, que o Bolsonaro é genocida, que precisamos do Estado regulando tudo, etc. No fundo, eles não acreditam em nada dessa baboseira. Outros mais crédulos, porém, realmente acreditam estar na rota certa do pensamento, acreditam ser a nata do intelecto brasileiro e não aceitam de maneira alguma que a maioria da população do país pense de forma diferente. Afinal, esses indivíduos são grandes defensores da democracia, desde que a maioria concorde com seu pensamento. O fato, porém, é que mesmo essa gente snob já começou a perceber a realidade dos fatos. O tal efeito Bolsonaro não é o efeito em si, mas sim apenas um sintoma do real efeito. Sim, eu vou repetir, Bolsonaro não é a causa, ele é a consequência de algo muito maior, muito mais profundo e que certamente será muito mais duradouro do que qualquer outro efeito político que já tenhamos visto. A disseminação descentralizada de uma informação rápida e de baixíssimo custo. Mas eu ainda vou me focar mais nesse ponto específico. Antes, porém, vamos ver do que fala a tal pesquisa. É preciso dizer, em primeiro lugar, que a tal antropóloga Isabela Calil é esquerdista até a medula, uma típica progressista, oriunda da academia, especialmente da área das ciências humanas, e que gosta muito de falar de extremismos, negacionismos e o que parece ser a sua especialidade, de bolsonarismo, que eu entendo como sendo a alegação de que exista um movimento coordenado de apoiadores do presidente que agem fornecendo-lhe suporte e apoiando tudo aquilo que possa fortalecê-lo. Então já sabemos bem o que esperar dessa pesquisa. Eu acho bastante engraçado ver como esses acadêmicos usam uma típica linguagem de academia universitária para descrever coisas do dia a dia, como se isso fosse fazer eles soarem intelectuais, e não ridículos, que é o que de fato acontece. Sabe aqueles trabalhos acadêmicos com títulos como Fazer Banheirão, as dinâmicas das interações homoeróticas nos sanitários públicos da Estação da Lapa e adjacências, e Trópico Ir, Resistências Políticas nas ações performáticas de corpos transviados no Rio de Janeiro? Pois é, a pesquisa encabeçada por Isabela Calil afirma que foi notada a presença cada vez maior de símbolos militares e de novos tipos de protesto, como os encontros de motociclistas. Constatou-se também que houve uma transformação da identidade do bolsonarista, deixando a ênfase no cidadão de bem para explorar a imagem do patriota. De acordo com os pesquisadores, em 45 manifestações analisadas, pode-se perceber um extremismo estratégico por parte do bolsonarismo. O que fomentou essas manifestações, segundo a pesquisa, foi a pandemia, uma vez que muitas pautas adotadas pelos manifestantes têm a ver com medidas de governadores e prefeitos envolvendo esse tema. Vocês sabem, eu não posso entrar em detalhes sobre isso aqui. O estudo sugere ainda que houve uma mudança no discurso bolsonarista. Antes, os alvos prioritários eram os políticos e partidos tradicionais. Depois passaram a ser instituições como o Congresso e o STF. Preciso fazer um adendo aqui, ainda em tempo. É claro que essa coisa de chamar
todos os manifestantes de bolsonaristas é uma palhaçada. O uso de um espantalho para fazer parecer que os milhões de brasileiros que foram às ruas em diversas oportunidades estavam sendo coordenados para uma causa A ou B por um grupo de iluminados de direita que controlam todos esses movimentos nas sombras. Ainda que, como deixarei claro, esse pessoal já tenha começado a perceber que a coisa não é bem assim. Muitas coisas podem ser comentadas sobre essa pesquisa, além da já citada pompa acadêmica, que deixa tudo com um ar bastante ridículo. O primeiro ponto digno de nota é que, ao que parece, a esquerda finalmente acordou para a vida. Não são as poucas cabeças que coordenam as manifestações de direita. Elas são espontâneas, elas são naturais, orgânicas. Inúmeros grupos voluntários, Brasil afora, repassam informações e divulgam eventos de forma totalmente descentralizada. Dessa forma, essa nova mentalidade do povo brasileiro não depende do Bolsonaro, ou do Alan dos Santos, ou desses nomes mais famosos para se manter e se propagar. Essa estratégia de perseguir os cabeças do movimento, utilizada pela esquerda, é um tremendo fracasso, porque além de não conseguir minar a direita no Brasil, ela apenas escancara o caráter ditatorial de certas decisões judiciais, retroalimentando a revolta popular contra o establishment. Ao que parece, alguns esquerdistas já começaram a compreender isso. Outra coisa a se mencionar é que essa tal pesquisa parece reconhecer que, obviedades das obviedades, não havia apenas pessoas violentas nas manifestações. Nós sabemos bem que as manifestações de direita são extremamente pacíficas, mas convenhamos, o discurso da esquerda sempre foi de que essas eram manifestações violentas e antidemocráticas, ou, de acordo com a pesquisa, eram atos de insurgência. É claro que aquela invasão da Bolsa de Valores, protagonizada por esquerdistas acima do peso, não é considerado um ato de insurgência por essa gente. Ainda assim, a pesquisa peca em vários pontos por se agarrar a ideias completamente furadas. Em determinado trecho, dá-se a entender que as motociatas foram atos que tinham como objetivo deliberadamente programado impulsionar as manifestações do dia 7 de setembro, algo que os pesquisadores chamam de parte de uma ação de insurgência, desenvolvida de forma gradativa, com planejamento, tática e objetivos definidos. Esse seria o chamado extremismo estratégico. Ou seja, no fim das contas, eles ainda apostam nessa ideia de organização centralizada de manifestações políticas. A explicação para essa teimosia esquerdista em entender o óbvio é bastante simples. As pessoas medem as outras com sua própria régua. E esse, de fato, sempre foi o modus operandi da esquerda brasileira. Manifestações que, como bem disse certa vez o Peter Turguniev, não tem gente, apenas esquerdistas, e que são regadas a pão com mortadela, fomentadas por grupos organizados como sindicatos e entidades supostamente filantrópicas que mobilizam os seus membros para dar volume aos protestos. Enfim, é dessa forma que a esquerda está acostumada a fazer sua bagunça. Assim sendo, é difícil para eles não apenas compreender a forma descentralizada como as manifestações de direita se dão, mas inclusive aceitar que algo do tipo possa ser feito. Afinal, essa é a gente do planejamento central, dos sovietes, dos comitês que decidem para onde tudo vai e a quem todos devem obedecer. Nessa cabeça bitolada da esquerda brasileira, que ainda delira com a União Soviética, com Cuba e com a China, não há espaço para manifestações espontâneas, livremente divulgadas por milhares ou milhões de indivíduos por todo o Brasil. Não, se existe uma manifestação, existe um cérebro por trás disso, um comitê central que viabiliza cada menor evento em cada cidade do país. E essas pessoas precisam ser caçadas. Mas o fato dos esquerdistas não compreenderem esse movimento não muda nada. Aliás, nada mais pode parar esse movimento. A descentralização da informação é um fato, é uma característica dos tempos que nós vivemos. Mesmo países extremamente fechados, como a China e seu imenso firewall, são incapazes de conter a circulação da informação. Ideias das mais variadas percorrem os computadores, os celulares, os tablets, as televisões inteligentes, num ritmo extremamente veloz e de forma tão distribuída que ninguém, nem mesmo os ministros do STF, nem mesmo um governo totalitário consegue detê-las. As redes sociais fortaleceram absurdamente a formação de laços espontâneos entre pessoas que possuem uma mentalidade parecida. É a tal formação de bolhas que nós temos vivido nesse momento. A própria pesquisa notou isso, uma vez que mencionou que o Instagram e o Telegram são plataformas impulsionadoras dessas manifestações. É claro, afirma-se que certas manifestações parecem se dar de forma espontânea, mas não são. E a pesquisa está errada nisso. O caminho da esquerda deveria ser o mesmo: abandonar essa forma hierarquizada e centralizada de organização e permitir que esse movimento se dê de forma mais
espontânea, mas eles são incapazes de agir dessa forma. Afinal, como eu falei, eles são por natureza centralizadores. Além disso, o máximo que eles conseguiriam fazer é fechar ainda mais a bolha socialista e progressista, isolando-os do restante da população. Cá entre nós, foi isso no final das contas que mais doeu na esquerda brasileira nessa história toda. O fato de eles terem percebido que não possuem mais a hegemonia do discurso social. Um trecho da reportagem do Estadão, que trata dessa pesquisa, demonstra como essa gente ainda está equivocada sobre esse movimento natural e espontâneo, embora pareçam já ter pelo menos acordado do coma. Diz o texto: o desafio é compreender os caminhos do movimento que cresceu além de seu líder e transformou as ruas em laboratório de ações em meio ao avanço global do extremismo contra a democracia. Não, esse movimento não foi parido pelo Bolsonaro. Ele pode ser o nome mais conhecido, mas esse é um movimento descentralizado, sem lideranças. O movimento de direita no Brasil não cresceu para além de Bolsonaro. O presidente faz parte desse movimento e dele aproveitou para alavancar sua popularidade. Mas a coisa é muito maior do que a visão turva da esquerda brasileira consegue ver. Não se trata apenas de política, não se trata apenas de pautas específicas. A informação descentralizada e distribuída chegou para revolucionar tudo. O nosso mundo está mudando de forma veloz. E o que é bom, a esquerda está ficando para trás, muito para trás. Todo esse discurso de análise sociológica de movimentos antidemocráticos organizados por lideranças extremistas é uma bobagem anacrônica que nos faz dar risada quando lemos baboseiras como essa pesquisa citada nesse vídeo. Afinal, além de a pesquisa estar errada em inúmeros pontos, ela é um exercício mental completamente inútil que tenta entender aquilo que nós, libertários, já entendemos há muito tempo. Ninguém segura a informação descentralizada e distribuída. Esse é mais do que o futuro, esse já é o presente. E quem entender isso primeiro sairá na frente. Quem demorar demais para compreender esse fato, bem, prepare-se para fazer companhia à esquerda caquética nacional.